Olá, sou Fernanda Iquedo e este é o Porquê Cultura. Estamos começando mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre leituras, sobre livros, clube de leitura. Eu tenho aqui duas convidadas, a Ariane Teodoro e a Maria Cristina Pérez Vilas, a Cris e a Ari. Obrigada por vocês estarem aqui, terem aceitado o convite. Obrigada, Ari. Obrigada, Cris. A gente que agradece, Fê. Muito legal. Eu costumo falar, né, que este programa tem a intenção de trazer memórias, de deixar registradas essas memórias de pessoas que são trabalhadoras e trabalhadores da cultura, das artes aqui de Sorocaba, né? É legal, assim, porque a arte, ela tem aqui um local de partida, né? Mas viaja pelo mundo todo. Então, o que a gente produz aqui, geralmente, espalha-se. Isso é muito bacana, né? De tomar uma outra dimensão aí, que às vezes a gente nem dá conta de saber para onde tanto que se espalha. Isso com os livros, com as artes do teatro, artes plásticas, né? E diversos segmentos. Estou muito feliz porque a gente vai falar sobre clube de leitura. Teve um episódio aqui, um programa que eu conversei com a Débora Brenga, que foi sobre livro também. Sim. Porque ela foi uma das vencedoras do prêmio Maria Carolina, né? Da Carolina Maria de Jesus, do MINC, do Ministério da Cultura. Mas essa é a segunda vez, eu acho, do programa que a gente está falando de livros. Oxalá venham os outros, né? Venham outros, né? A gente fala muito de teatro também, mas importantíssimo, então, a presença de vocês. Obrigada. E eu queria começar introduzindo um pouco, assim, da biografia dessas meninas aqui. A Ariane é formada em Relações Internacionais, diretora e mediadora do Clube do Livro do coletivo Empodera Sorocaba, e ela foi mediadora de leitura no SESC, é militante do Movimento Negro. A Maria Cristina Pérez é pedagoga, é mestre em Linguagem e Educação pela Faculdade de Educação da USP, fundadora da Devir Educação, ou Devir Educacional, né? Isso. Já atuou como livreira e produtora de eventos na Nobel, é mediadora de leitura no SESC, assim como a Ari também, professora de pedagogia, né? Professora universitária de pedagogia. Então, eu queria começar um pouquinho com vocês aqui, falando como que se deu o encontro de vocês duas para formarem o clube de leitura, né? O clube de leitura que elas fazem a curadoria e toda a produção desse evento que é mensal é realizado na Nobel, na livraria Nobel, né? Toda terceiro sábado de cada mês. Exato. Então, sábado, dia 20 de janeiro, já tem encontro marcado. Exatamente. Às 16 horas. Às 16 horas na Nobel. Na Nobel. É sábado. Isso. Sempre é terceiro sábado. Sim. Então, só que já são 3 anos, né, de clube. Vamos pro terceiro. Uhum. E aí, sim, a Ari, ela fazia o clube de leitura Empodera, Sorocaba, você com Devir Educacional, né? Isso. E aí a gente, além disso, eu trabalhava nessa época, ainda trabalhava na Nobel como livreira e responsável pelos eventos culturais. E aí eu conheci a Ari num clube de leitura, porque esse clube, então, começou agora em 2022, né? Mas antes da pandemia, existiam outros clubes de leitura. E eu conheci a Ari num desses clubes. E depois desse primeiro contato, eu a convidei para participar, né, para fazer algumas ações culturais aí com literatura porque a Ari é uma grande flipeira. Ela vai em todas as flips, né? Enfim. E aí depois veio a pandemia, a gente continuou fazendo online, a Ari também. E quando terminou a pandemia, a gente achou importante, porque existem outros clubes de leitura. Acho que é importante a gente dizer em Sorocaba, né? O SESC já fazia um clube de leitura presencial com a Francine, né? A Francine Ramos. E depois, por questões da própria instituição, a Francine acabou saindo e a gente assumiu, né? O SESC nos chamou. Então, isso antes da pandemia. E aí, depois da pandemia, a gente ficou online. E aí, em 2022, quando acaba o isolamento, a gente achou importante fazer um encontro dos clubes de leitura. Porque os clubes, na pandemia, eles tiveram uma grande efervescência, né, Ari? Isso que legal, né? E aí, a gente fez um encontro de clubes de leitura no SESC. E aí, a gente se aproximou mais, né, por conta disso, porque a gente achou importante nesse contexto desse encontro, a gente apoiar, cada clube apoiar outro. Né? Então, a gente participar como leitora num clube que não é nosso, a gente faz muito isso.
E aí, em 2022 também, eu comecei sozinha na Nobel, como eu já tinha trabalhado lá, eu fui pedir um espaço para a gente começar um clube de literatura contemporânea brasileira, porque eu gosto muito. E a Ari vinha como participante. Mas aí tem uma questão nos clubes de leitura, que geralmente as pessoas fazem individual. O mediador e o curador é um só. Mas eu participo de um processo formativo em que a gente discute muito a importância, que essas meninas é importante falar, porque elas têm um trabalho importantíssimo, né, Ari? Que é a Janine e a Luciana, né? Elas fazem um clube de leitura na Escrevedeira, né? Elas fazem não só clubes, mas elas também fazem um curso, que é um dos mais conhecidos hoje. Elas são palestrantes? Elas são mediadoras. Elas mediam há mais de 10 anos clubes de leitura. E elas oferecem esse curso. Inclusive em penitenciária, exato. Elas têm trabalhos. Então, que legal. Eu sigo a Escrevedeira na Elas são as grandes formadoras de mediadores de leitura. Inclusive, depois a gente fala um pouquinho do CISEB, que acho que vale a pena, que tem uma política pública já de clubes de leitura também. Legal. Mas, enfim. E aí, nesse processo formativo, a gente discute a importância de uma dupla. Não só por conta dos olhares diferentes, né? E de enriquecer a curadoria, mas durante a mediação, se a dupla for boa, né, amiga? Há o potencial de tornar melhor as discussões. Aí uma é curadora e a outra? Não, nós duas somos. Agora, desde agosto, convidei a Ari para fazer junto comigo. E aí, nós duas escolhemos os livros, nós duas preparamos. Porque, assim, não é só escolher o livro, é preparar esse encontro. Então, a gente prepara um roteiro de discussão, né? E aí, depois a gente vai para o encontro. Então, é trabalhoso. Legal. Me fale um pouco, então, desse projeto, assim. Desse projeto não, né? Dessa estruturação para ir para uma sessão, assim, né? Para um evento de leitura. O que precisa? Como que é a curadoria? Como que é esse roteiro que a Cris falou, né? Bom, para esse clube específico da Nobel, né? A gente já está há 2 anos. Então, a gente tem um público cativo, um público fiel. Hoje, a gente tem em média de 20 a 25 pessoas, né? Por encontro. Mas a gente já chegou a ter encontros com 40 pessoas. Então, no início, né, quando a Cris começou, tinha a questão lá dos latino-americanos contemporâneos, e aí era, assim, uma formação de leitores, né? Você começa, sente o público. Hoje, a gente faz a curadoria não só pensando em escritores que são importantes as pessoas conhecerem. A gente sempre tenta escolher escritores novos. A gente pensa muito na bibliodiversidade, né? Escolher editoras diferentes, editoras independentes, pequenas, não só os grandes nomes, mas a gente leva muito em consideração o público. Então, quem a gente sempre sabe que vai estar ali, como que vai se comportar a discussão, porque são pessoas diferentes, que pensam diferente. Isso é muito legal do nosso clube. Porque a gente tem pessoas de todas as faixas etárias, o que eu acho o máximo. A gente tem o Pedro, que tem, sei lá, 17, 18 anos. E a gente tem a Dona Vilma, que tem 80 anos. Olha que legal. Então, isso que eu acho que é o mais incrível, porque todos transitam bem. Então, o nosso roteiro é sempre baseado nisso. Baseado em acolher todas as pessoas. Todas as opiniões, todas as respostas. Em pensar em como essa pergunta vai chegar pro garoto de 17 e para a senhora de 80 anos. Então, a gente sempre pensa nisso. Palavras que a gente pode usar. E a gente tenta fazer um roteiro baseado no começo, meio e fim do livro também. Tá. Tem uma sequência por conta da leitura, né? Isso. Mas aí vocês divulgam a data, por exemplo, dia 20 de janeiro. E aí as pessoas... Vocês já divulgam... Com quanto tempo de antecedência o livro, por exemplo, que vai ser lido? 6 meses. A gente tem um calendário de 6 meses. Semestral. Sempre semestral. E aí, pensando na formação, né? No crescimento. Então, a gente tem um livro agora em janeiro, depois em fevereiro pode ser que seja um mais difícil, ou um pouquinho maior. Isso é importante, né? A gente sempre escolhe livros de, no máximo, até talvez 200 páginas. Para dar tempo da pessoa ler também, ler com calma. Então, acho que 200 é muito ainda, né? Mas a gente já chegou a ler um com 200, foi Louças de... né?
Louças de Família. Uhum. E a gente sempre pensa nessa crescente. Esse livro aqui vai conversar com tal livro, né? Esse livro tem uma linguagem que talvez complemente aquela leitura que a gente fez o ano passado. Sim. Então, esse é o nosso roteiro. Sem contar que a gente conversa bastante também. E aí, mais ou menos um tempo de 1 hora? Não, passa. Já chegou a 2 horas, mas o ideal é 1h30. Tá. E acho que o que é importante que a Ari falou nessa questão do roteiro, né? E aí eu sempre acho que ressalto isso nos nossos encontros, né? Que a gente está ali para discutir literatura. Uhum. Então, assim, no nosso roteiro, claro que é importante que a literatura atravesse as nossas vidas, mas não é um encontro psicanalítico. Né? Então, a gente vai discutir... Apesar de ser um encontro terapêutico. Sim, acaba, porque as pessoas vão também para se encontrar, né? Não é só para discutir o livro. Virou uma grande comunidade também no sentido não só de literatura, mas de amigos. As pessoas se tornam amigas. Mas eu acho que o que é importante, assim, não tem, para dizer dessa questão da estrutura, então assim, nós não somos professoras, né? Nós somos mediadoras e propomos perguntas para aproximar as pessoas dos livros, né? Aproximá-las de um outro jeito dos livros. Então a gente só faz mediação mesmo. Tem vezes, né? Algumas vezes que algumas perguntas, né? Há uma discussão mais acirrada ali ou não, ou há um silêncio, a gente tem esse esquema de perguntas, né? Para aproximar mais esses leitores mesmo da literatura. Porque eu acho que o foco é isso, né? O foco é o direito à literatura. Essas pessoas já são leitoras. Sim. Então, é uma formação diferenciada no sentido que, provavelmente, elas não leriam o que nós oferecemos. É legal, assim, porque por ser também autores novos. Sim. Né? Porque, geralmente, se a pessoa está acostumada a ir a uma livraria, se ela já não tiver acostumada com os novos, né? Tem várias capas, tem muita diversidade, difícil. É mais, assim, seguro, entre aspas, ir para os clássicos, para aqueles já conhecidos, né? Que já tem um renome ali, né? Então, é legal de estar dando esse empurrão para as pessoas irem conhecer esses escritores. E apoio de editoras, assim? Vocês recebem livros de editoras ou não? Eu já fui parceira da Fósforo, logo que eles lançaram. Mas no meu projeto individual mesmo, com o clube de leitura, a gente não tem nenhum apoio ainda. Porque é legal também, né? De receber os... E como a gente está dentro da livraria, a gente também preza que as pessoas contribuam com a livraria. Ainda mais por ser uma livraria de bairro, né? Sim. Então, esse também é um dos motivos da gente estar ali, para fortalecer a livraria local. Isso é legal também, porque você falou, né? Livraria de bairro. É igual cinema. É difícil você achar um cinema no Brasil ou uma livraria, quer dizer, livraria não, no Brasil tem bastante, né? Nas ruas, mas em Sorocaba é única, né? De rua sim, né? Porque é tudo shopping, né? Tudo dentro do shopping. Fica complicado. E acho que aí a gente tem um apoio, é importante a gente falar, né? Assim, a gente tem o apoio, então, da livraria, porque quem participa do clube tem 10% de desconto, acho que vale a pena falar. Bacana. E a gente também recebe um apoio que tem uma cafeteria dentro, que Era Uma Vez Café, que oferece para todo participante... Não, era uma vez só. É verdade, obrigada. Era uma vez, acho que é café e macarrons, não é isso? Acho que é isso. Desculpa, Renata. Eles oferecem um cafezinho para todo participante. Então, acho que esse é um apoio, né, Ari? É um apoio. Mas eu não vi ainda, né? Acho que talvez... que muitos que trabalham com literatura como a Ari, né? Que indicam no Instagram, fazem essas parcerias. Eu não vi ainda, então as editoras apoiam, porque é uma divulgação dos livros, né? Se escreve resenha. A gente não escreve a resenha do livro, até porque isso, de certa forma, vai contra o que a gente pensa, porque as pessoas já se antecipam né, na leitura. Então, a gente quer que as pessoas leiam um livro sem nenhuma outra influência, né? Sim, sem opinião já, né? Então, de alguém. Mas acho que é bom a gente pedir, né? Isso é legal também, que você falou. Uma coisa que a gente também não faz quando a gente começa o clube de leitura é falar sobre o autor ou falar sobre o livro. Ah, legal. A gente não faz isso. Então aqui estou com o livro da Ari, que ela é assim assada, ela já fez tal coisa. A gente não discute o autor, a gente discute a mergulha obra mesmo, na obra. A leitura, né, feita da obra. Então, isso é super importante. Às vezes as pessoas chega alguém novo, a gente já avisa. Né? Então, depois quem tiver curiosidade, ou depois no café também a gente conversa. Mas o clube, ele é muito, muito bacana, porque ele dá a oportunidade de você ler o livro 25 vezes. Porque cada pessoa tem uma leitura diferente.
Sim. Então, quanto mais a gente se aprofunda na obra, mais você vai expandir aquela leitura que você fez. Então, por isso que é importante a gente focar na obra. E como que vocês escolhem esses livros? Por exemplo, deste semestre, como que vocês escolheram os títulos? Falem alguns títulos aí. Então, vamos lá. Essa é a primeira vez que a gente escolhe junto? Não, semestre passado a gente é verdade. Mas esse de janeiro, qual que é? É o do Sérgio Tadei, A Segunda Morte, é da Companhia das Letras. Porque é um escritor, né, novo, e aí traz um tema que a gente abordou pouco no semestre. Assim, a gente não escolhe só pelo tema. Acho que a gente escolhe... Forma e conteúdo andam juntas, né? Então, a gente escolhe a linguagem, a estrutura, enfim. Mas a gente escolheu porque ele vai falar sobre o envelhecimento. E é um livro que apareceu, que despertou interesse. A gente sempre lê antes. Então, eu li, gostei, falei para a Ari. A Ari também gostou. Então, aí a gente se propõe. Segunda é Terra Preta, da Rita Carelli. Isso, legal. Que é da editora 34, que ela também foi no ano passado, acho que 2022. Ela foi uma das finalistas do Prêmio São Paulo. A gente, às vezes, busca... esses autores que estão novos, estão despontando e que tem algum... Sesc, por também, exemplo. você leu, né? Então, é legal, pois né? Alguns desses, acho que alguns que saem, porque as premiações são sempre questionáveis, não é? Mas elas dão algum indício do que está aparecendo. Né? O que, na verdade, o que a gente faz são a escolha de livros que a gente gosta, é um primeiro, acho que, critério. Segundo, isso que a Ari falou que é bem importante. É de pensar no grupo que a gente tem. Né? Que grupo que é esse? Então, o que é esse grupo? Já com 2 anos, a gente já conhece o grupo. Então, a gente sabe que livros oferecer para esse grupo, né? De certa forma. Claro que a gente tem sempre surpresas, mas a gente trabalha muito com a escuta, Fê. A escuta é muito importante, né? Eu sempre tento trazer para o clube o olhar racializado, né? Porque como eu escrevo sobre literatura negra, então as indicações dos autores negros geralmente são minhas. Sim. Né? Então, e aí nesse sentido, também buscando a bibliodiversidade, né? Olhar para qual é a editora que está publicando aquele livro. Porque senão a gente sempre fica na mesma, né? Sim, Não, e agora, não sei, teve um boom bom de editoras. Né? Porque pelo Instagram, assim, que eu vou vendo, tem muitas editoras que são pequenas, mas que são importantíssimas, né? Tem... agora que a Rosa Paiva lançou Pedra e Folha, eu preciso trazê-la aqui, inclusive. Rosa já fica intimada. Mas eu esqueci o nome da editora. Mas é uma editora também que surgiu, é pequena, né? E que está lançando novos escritores, assim... de uma forma muito legal, bacana, pegando de vários estados, então, isso né? É tira um pouco dos polos, São Paulo e Rio, vai para o interior, é muito bacana. Acho que você fez vale a pena a gente dizer, a gente sempre, a literatura ela oferece possibilidade de a gente encontrar com histórias diferentes da gente, né? E aí, o que a gente oferece sempre? Uma leitura... anticolonial, acho que isso é importante, ou decolonizada, a gente sempre procura isso. Sim. Mas também, eu acho que textos que provoquem, a provocação. A provocação do ponto de vista não só temático, mas do ponto de vista da linguagem, né? Do ponto de vista da estrutura, enfim, da narrativa. Então, a gente tenta provocar. Porque é isso, esses livros, provavelmente, as pessoas não pegariam numa prateleira então. né? E esses autores tão pouco, né? Verdade. Você falou das editoras... As editoras menores têm publicado muita gente contemporânea latino-americana no Brasil. A gente leu Come Terra, da Moinhos... Que tem Temporada de Furacões, da Mudarel, que tem publicado muito, que também a gente não teria acesso se não fossem as editoras pequenas. Isso é menores, muito talvez. Agora, qual que é a diferença de clube de leitura do que um clube do livro? Maravilha. Quer falar? Acho que as pessoas confundem um pouco, né? O clube do livro são os clubes de assinatura, ou seja, que a ideia é que você compre um livro, você não tem tempo para escolher, ou você gostaria de uma curadoria especializada, né? Personificada, não necessariamente personificada, mas você quer comprar livros. Então, isso é um clube do livro, são os clubes dos livros, são os clubes de assinatura, né? Que já existiam muitos antigamente, né? Círculo do Livro, e tinham outros também, né? Tinha um, acho que da editora... da civilização brasileira. Mandam para sua casa. Mandam para sua casa, isso. O clube de leitura, a experiência, o foco é a leitura. É a experiência de cada um
com relação àquele livro, né? Então, o que te mobilizou, o que te chamou mais atenção, de trechos específicos que a gente discute, né? A gente, às vezes, discute narrador, mas isso não é, né? Porque ele é importante naquele livro. Então, não é uma discussão de questões literárias, mas o foco é a experiência da leitura, né? Isso que você falou, que tem, quando aparece, né? Você lê 50 livros ali por conta dessa experiência de cada um, que é totalmente diferente, isso, né? E que é muito bacana, porque a ideia é que seja um espaço democrático horizontal. É por isso que eu falei que nós não somos professoras. Sim, né? A leitura, ele faz a leitura, traz a bagagem da pessoa, e aí traz o elemento novo ali para discussão, né? E é bonito ver, né? É bonito porque as pessoas que não tinham... A questão ali não acho que não é desenvolver o gosto pela leitura. Na verdade, a questão é formar... É criar um espaço de socialização dessas leituras, né? Tá. De fomentar mais a leitura. Mas ajuda, né? Ajuda também. Surge alguém assim que... eu não li o livro, mas estou aqui para ouvir? Tem. Tem. E não é raro. Não é raro. Porque talvez o que é importante para essa pessoa seja um encontro. Né? E a gente sabe que isso é importante. Também o formato, né? Também. Como que é isso daí? Deixa eu ver para ver se depois na próxima eu venho, né? Mas acho que a questão da afetividade também é importante, né? Porque, como a gente falou no começo, a gente cria uma comunidade de amigos também. Né? E vocês falaram que vocês também vão para outros clubes de leitura participar, Isso. E outros integrantes de outros clubes também participam. Isso é muito bacana também, essa corrente, né? Sorocaba tem bastante clube de leitura, tem o do Sesc, que eu participo quase todo mês, a Cris participa também. Tem o Leia Mulheres. Tem o Leia Mulheres. Que é também feito no Sesc, né? Tá híbrido agora, tá online e tá no Sesc, eu não consigo participar muito desse. Não lembro qual outro. A gente tem então, aí acho que Sorocaba... Aí tem os particulares, a gente conhece, tem o Cafeína, né? Que acho que é da Bruna. E assim, aí alguns mais grupos de amigos. Isso, de amigos. Né? Sim. Que fazem. Mas a gente tem em Salto, a gente tem clubes de leitura, a gente tem clubes de leitura em Araçoiaba da Serra. Então, assim, alguns são híbridos, alguns são online. E aí, acho que vale a pena a gente abrir um espaço para falar que os clubes de leitura se tornaram política pública da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Desde quando? Desde, acho que há uns 3, 4 anos. Então, isso em parceria com a SP Leituras. E aí que são os clubes de leitura do CISEB, que é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Então, todo ano, eles fomentam não só a formação de mediadores de leitura, mas de bibliotecários, porque eles querem incrementar e também enriquecer as propostas, as atividades oferecidas pelas bibliotecas. Então, eles começaram há 3 anos. Eles oferecem uma formação para mediadores de leitura e para os bibliotecários que querem implantar clubes de leitura nas suas bibliotecas. E aí, depois dessa formação, há um acompanhamento com tutoria e coordenação pedagógica. Que bacana, né? É bem bacana. Eu fiz parte, né? Eu fui tutora. E é um programa bem bacana. E aí, o que vale a pena falar, porque eles oferecem, né? Os clubes que são feitos em parceria com o CISEB são feitos pela Biblion, que é a biblioteca online. Então, isso é bacana, porque tem muitos clubes online acontecendo. Sim, ainda mais, acho que surgiram na pandemia, muitos deles. Muitos. E continuaram nesse formato, porque de repente são pessoas de outras cidades também, né? Mas acho que o bacana desse também é que a Biblion, ela oferece livros, os livros são, né? Assim, na plataforma, estão disponíveis, então você não precisa comprar também. Né? E isso é bem bacana. E vocês são leitoras de PDFs, de Kindle, de leitura, assim, de livros? Não, né? Eu não me acostumei. Também não. Sabe que eu comprei um Kindle em 2020, mas não conseguia. Não, você também não é. Leitora de PDF nem de Kindle. Gente, coisa doida, né? Eu até entendo que algumas pessoas consigam, mas eu sei por que eu não consigo. Não, mas eu super entendo, assim, porque, por exemplo, tenho a minha sobrinha Lara, nossa, ela lê, assim, muito mais livros que eu, pelo que é fácil. É pequenininho, cabe no bolso e leva para qualquer lugar. Não tira da bolsa. É mais fácil, né? É muito bom, mas eu realmente ainda preciso, acho que, praticar mais isso. Voltar a página, né? Dobrar, não, escrever. A gente estava conversando antes aqui nos bastidores de ficar rascunhando, escrevendo, dobrando página no livro. Então, existem 2 tipos de pessoas no mundo, né? As que
assinalam, marcam, dobram a página, reganham o livro. Olha lá, Aflição Ari, porque o Ari já é outro tipo de, né? Pois é. A Cris e eu, a gente faz assim, né? Essa questão, deixa marcas no livro, né? A Ari, ela tem sagrado, né? Então ela não risca e não faz orelha. Acho eu tenho bonito. o caderno do livro. Sim! Tenho um caderno que eu vou anotando, entendeu? Gente, mas assim, acho que é a disciplina que eu preciso ter, então. Porque o caderno eu também tenho. Eu também tenho. Mas mesmo assim, pois é, não eu gosto de deixar todas as marcas possíveis. E aí, se eu empresto, depois eu fico morrendo de vergonha. Porque depois eu falo assim, meu Deus, eu esqueci que tá todo marcado. O que será que eu marquei? Aí a pessoa, uma vez aconteceu, eu emprestei para um amigo e ele devolveu muito tempo depois, assim, que eu tinha esquecido que tinha emprestado o livro para ele. Quando eu peguei o livro que ele devolveu, tava nojento, assim. Porque eu tinha feito muitas anotações. E aí eu fiquei muita vergonha, porque eu não lembrava. Acho que foi muito assim, você quer... Tá aqui. Mas sabe quando você não lembra que você rascunhou tanto? Gente, mas olha, que vergonha. É interessante. Eu pensei nisso, porque eu nunca tinha emprestado os livros... Porque os livros que eu leio para o clube, eu faço isso. Todos os livros eu tenho marcações. Mas os dos clubes, como a gente costuma ler mais de uma vez, né? Aí eu tenho a dobra, eu tenho a marginalha, tudo, né? O risco, o sublinho. Mas aí eu emprestei para uma amiga. Comecei a emprestar os do clube para uma amiga, a Betânia. E aí ela falou... Foi o primeiro que ela pegou... E foi tão bonito que a experiência que ela disse, ela comentou que, olha, foi bacana ler o livro com também os teus olhos, né? Sim. A gente acha que às vezes isso direciona, eu fiquei com medo, olha, né? Você vai ver as minhas marcações, mas ela falou que ela gostou, porque ela viu também, além de ler o livro, ela leu a minha leitura. Eu achei bacana isso, né? É uma releitura, Tem né? A minha amiga Laura também, na faculdade, ela falava isso, ela pegava o livro emprestado meu, ela falava, ai, Fernanda, eu lendo seus comentários, assim, eu tava vendo você falar. Olha que bonito, né? Enfim. Mas dá uma vergonha. Mas a gente respeita os do outro grupo, né? Super, entendo, compreendo. Agora, qual livro que um de vocês poderia falar assim que a gente não pode passar 2024 sem ler? E aí não precisa ser desses novos escritores, pode ser até clássico mesmo, né? Fiquem à vontade. Ai, Fernanda, é sempre difícil fazer uma lista. Ela publicou, assim, qual é o livro que você mais gostou? As pessoas não conseguem escolher um. Não. As pessoas escolheram 3. Eu tô entre esse e esse. E foi curioso, porque a gente colocou... Eu fiz essa enquete, né, específico para esse clube. Qual livro você mais gostou? E as pessoas começaram a escrever... é difícil escolher, mas talvez qual mais me impactou. E aí o que veio escrito ao final do ano foi o que as pessoas mais tiveram dificuldade no clube. Sim. Então isso foi muito legal, porque assim, uma das primeiras perguntas que a gente faz no clube é como foi a experiência da leitura. Então, esse livro, as pessoas, foi difícil, tal, era um livro que ele não tinha ponto final, não tinha parágrafo. Temporada de Furacões. Temporada de Furacões. Legal. Maria Fernanda Ampuero. Foi difícil engrenar a conversa. E aí foi interessante, porque ao final do ano, depois de tudo que a gente leu, nossa, esse livro foi o que me marcou. Então é legal essa construção. Fica com a desconstrução da linguagem, né? Eu indicaria 3. Você já sabe quais são. Eu acho que um deles a gente coincide. Eu indicaria Louças de Família, né? Maravilhoso. Pela Autêntica, né? A Eliane Marques. Eliane, desculpe. A Eliane Marques é maravilhosa, né? Assim, é um texto inovador, potente, muito bom. Acho que vale a pena. Não dá pra gente deixar de conhecer a Eliane. Legal. Eu vou indicar 2 latinos que eu me apaixonei, que é a Mônica Orreda, que fez sucesso na Flip, né? Mandíbula. Ela já tem o segundo publicado no Brasil, que é As Voladoras. E indico Temporada de Furacões. Eu acho que é por isso, porque acho que a literatura precisa tirar a gente... A literatura desterritorializa a gente. Sim. Ela tira a gente do lugar. E esses livros, E esses livros fazem muito isso, né? Muito, E você? Bom, do clube... O Louças de Família, acho que é um dos meus favoritos. Eu gosto muito da Socorro Acioli também, que é A Cabeça do Santo, que é maravilhoso. E que a gente ainda não leu, mas provavelmente leremos, que é o Outono de Carne Estranha, que é do Ayrton. E fala sobre... É uma relação homoafetiva no garimpo, no Nordeste. Foi então, Prêmio Sesc, né? Prêmio Sesc de Literatura. Legal.
uma escrita, assim, incrível, super inovador, realmente digno de prêmio. Então, assim como bem foi impactante. aquele do Itamar? Itamar. Que daí foi muito muito, difícil né? essa pergunta. Nossa, mas eu esqueci qual era o título mesmo. Tem o Torturado. Torturado, que agora tem um novo dele que eu Salvar quero o ler. Salvar o Fogo. Salvar que o Fogo. Vocês assim, já leram? Já li. Não, esse ainda eu já não li li. tudo de Itamar. Ah, que legal. Ela é Então, torturada. Como que é? Torturado. Torturado, maravilhoso. Tem uma comunidade Nós de temos fãs. uma comunidade de fãs, que é o Torturaders. Uma comunidade forte Pois de é. fãs do Não é Itamar. só na música, né? Legal. Muito Então, bom. vale a pena também. Itamar vale bastante a pena. E foi uma descoberta recente, né? E que disparou muito, assim, por conta realmente da obra merecidíssima. Sim. Tem Muito um legal. outro influencer, eu não lembro o nome dele agora, mas ele escreveu essa semana mesmo no Instagram falando que a grande novidade para o Brasil e o que vai despontar esse ano é a literatura nordestina e do norte. Ah, que bacana. Então, isso inclui Itamar, inclui a Socorro. Stênio Gardel, que teve o Stênio Gardel, que legal. ganhou um prêmio, Sim. né? Então, é o que está em alta, assim, e eu realmente espero que continue em alta, porque a gente demorou muito tempo para ler Pois essas pessoas. muito. Sim. A gente sempre ficou nesse Eixos. São Paulo e Rio, né? São Paulo, Rio, e Sim. a gente tem muita gente boa que escreve, muita gente que já ganhou prêmio internacional, inclusive, e nós não conhecemos. Exato, Pois é. fica uma E invisibilidade. a gente não conhece o Brasil. Uhum. A gente não conhece o Norte e o Nordeste. É. Então, através desses escritores que têm despontado, Itamar, por exemplo, no Torturado, é isso, é você conhecer as suas origens. Ai, fantástico, gente. Tem alguma pergunta que eu não fiz ainda pra vocês, que vocês querem falar, querem comentar alguma coisa? Me passem os arrobas de vocês para as pessoas seguirem. Ok. Porque não tem, o Clube de Leitura não tem um Instagram, um perfil, né? Mas tem a Dari e da Cris, e elas divulgam a programação. Então, por favor, qual que é? Fala o seu. O meu é Ari, _entrelinhas. E aí lá tem o Clube da Nobel, tem outros clubes que eu participo, outras ações da literatura também que eu faço. E o meu é muito fácil. @Maria Cristina Pérez Vilas. Pérez com Z. Com Z, Vilas, um L só. Não tem boas. Não é das boas, é da boa sim, mas não tem o boas. Mas na Nobel também tem, viu, Fernanda? Tem na Nobel também. @Nobel Sorocaba. Nobel Sorocaba. Isso. Mas fala de Isso. novo o seu que é compridão. Tá, então Maria Cristina Pérez Vilas. E Ari, _entrelinhas. É isso. Então, beleza, gente. Muito obrigada A por vocês gente que estarem agradece. aqui. Que as pessoas deixa eu possam- fazer uma correção. Claro. Porque eu falei que esse é o segundo episódio que a gente vai falar de livros, mas não, é o terceiro. Porque eu falei também sobre a Cubili Editorial, que é uma editora que nova que nova. surgiu em Sorocaba. Sim. Da Josi. Né? Então, é do Não, Pedro. é do Pedro. e Ex-aluno do Cícero. da Uniso. Isso. Pedro e Cícero. Então, eles O Cícero, vieram é. aqui. Legal. E Que aí, eles bacana. falaram sobre a Cubili Editorial, que é uma editora nova de Sorocaba. E está publicando, assim, autores novos também. E os que já Que são... já tem aí uma trajetória na escrita. Que ótimo. Então, é o terceiro episódio. Mas a gente, acho que é importante dizer que se as pessoas quiserem ir no Clube da Nobel, quiserem conhecer, podem ir, mas tem esses outros clubes, né? Uhum. Acompanha a página do Sesc, que tem lá o Leia Mulheres, tem o, Isso. né? E do CISEB tem esses online também, que são os da Biblion. Então, acho que é importante participar de um clube. Independente de qual clube você queira participar, né? Acho que a experiência da socialização da leitura, né? É muito rica. É isso, né? Quem não leu ainda o livro que elas falaram, que é o título de janeiro, podem aparecer. Pode. Porque Tomar depois um entra, cafezinho. toma um café, Isso. participa depois do grupo do Zap e fica acompanhando as informações Exato. das próximas leituras. Sim. Perfeito. Obrigada, Ari. Obrigada, Cris. Eu que Obrigada. agradeço. Nós que agradecemos, Fê. Obrigada. Muito obrigada. Este é o Porque Cultura. Acompanhem no Spotify, no YouTube e nas redes sociais.